Quando falamos de gaslighting, falamos de um processo no qual uma pessoa inserida numa relação tem sua experiência modulada pelas outras pessoas ou pela outra pessoa com qual se relaciona, de modo que ela começa a desacreditar sua própria experiência. Esse seria um elemento do gaslighting. Como isso acontece? No gaslighting, isso acontece por meio de uma relação em que o outro nega o que ele próprio faz e lhe acusa ou vai criando em você a convicção de que você não pode confiar nas suas próprias impressões, né? Então, digamos, o gaslighting comum é um fenômeno no qual se invalida a percepção do outro, se afirma uma falsa percepção da realidade e, num longo prazo, se modula a experiência do outro para começar a duvidar de si mesmo, né? Mas, nesse vídeo eu vou apresentar uma outra forma de gaslighting, o que eu chamaria de gaslighting secundário, né? É preciso entender o que é o gaslighting normal para entender o que é o secundário. Eu já tenho vídeos sobre gaslighting aqui, você pode procurar aqui no canal, né? Então, o gaslighting é uma modulação de experiência ou modulação de percepções com base na invalidação das experiências, das impressões corretas e na indução a se pensar outra coisa. Digamos, uma pessoa abusiva pode dizer que não fez coisas que você tem provas e viu sendo feitas, e pode, ao mesmo tempo, dizer que você fez coisas de um modo que você comece a duvidar das próprias experiências suas, né? Essa experiência, muitas vezes, de vítimas de famílias abusivas que começam a sentir culpa, achando que elas que levaram os seus pais, os seus irmãos a comportamentos que lhes fizeram mal, como se fosse só uma reação, ou começar a sentir que está ficando louco. Essa é uma impressão bem comum de pessoas que estão em contextos abusivos e sendo vítimas de gaslighting, de acharem que estão enlouquecendo. Basicamente a percepção é: como assim tudo que eu faço está errado? A pessoa começa a achar que realmente tem algo errado e que ela realmente pode estar percebendo as coisas de maneira distorcida, sem perceber que é o outro que está induzindo isso e que na verdade é o outro que está tendo uma experiência distorcida da realidade, ou então o outro planejadamente para convencer a vítima de que ele não fez nada errado, ele vai lhe induzindo, dizendo: olha, não fiz isso, eu não fiz isso, é você quem faz isso. Não fiz isso, é você quem faz isso. A gente tem várias dinâmicas aí. Projeção, inversão de culpa, várias dinâmicas envolvidas ali. Quem já passou por gaslighting sabe o quanto é desesperador. O problema é que as pessoas que são, digamos, que fazem gaslighting, elas próprias acham, algumas vezes, que são vítimas de gaslighting. Elas invertem. E como eu falei, a inversão da culpa é um processo difícil para quem está de fora observar. E por ser um processo difícil, nós temos um outro tipo de gaslighting, que eu chamaria de gaslighting secundário e gaslighting não intencional. O que é um gaslighting secundário? É quando não é a própria pessoa que tenta modular sua experiência, invalidar sua experiência ou negar sua realidade que está fazendo isso, mas outra pessoa, uma pessoa secundária, uma pessoa que está no entorno. Essa forma, muitas vezes, é não intencional, porque a pessoa não sabe o que está acontecendo e mesmo assim ela invalida a sua experiência. É como você, por exemplo, vou dar alguns exemplos e isso vai ficar um pouco mais claro. Você está passando por uma relação difícil com alguém, seja um amigo, seja uma pessoa com quem você se relaciona. Uma relação íntima, pode ser uma relação de amizade, tanto faz. Essa pessoa tem uma imagem pública diferente, né? Ela na relação com você, suponhamos que ela é muito, digamos, diferente na relação com você do que ela é com as outras pessoas, né? Então, uma amizade mais íntima, um relacionamento mais íntimo no qual ela, nessa relação de intimidade, pode ser uma pessoa ruim, uma pessoa que tem condutas abusivas, mas publicamente não tem. Aí você diz: olha,
para alguém próximo. Olha, eu estou passando por isso. Eu preciso de ajuda. Eu não sei o que fazer. Essa pessoa tem essas condutas. Só que como essa pessoa próxima não viu essas condutas, não percebe essas condutas, a pessoa diz, olha, você está viajando, eu nunca vi essa pessoa agindo assim. E claro, essa pessoa dissimula nos espaços públicos, aí se dá um gaslight secundário. Você diz, olha, eu estou passando por uma relação abusiva, por exemplo. Aí você conta para uma pessoa que é uma conhecida, uma pessoa próxima, preciso de uma ajuda. Aí a pessoa, não, você não tá, você está inventando isso. Você está inventando isso, eu sei que não é assim. Só que o que é típico de relacionamentos abusivos é que quem vive não são necessariamente todas as pessoas, são as pessoas mais próximas. Então é quem é mais íntimo. Pode ser que para a família, uma família pode estar experimentando uma coisa que os outros não vão perceber. Então aí você pede uma ajuda e essa pessoa que é uma amiga em comum, por exemplo, pode dizer, não é isso, você está equivocado, você está inventando isso. E aí você, porra, será que realmente eu não estou entendendo as coisas? Será que não está acontecendo isso e eu estou distorcendo as coisas? E você começa a se questionar. Isso se dá, por exemplo, em famílias também, né? Filhos de pais profundamente problemáticos e que lhes criam muitos problemas, muitas vezes vão procurar ajuda em pessoas próximas e não encontram essa ajuda. Não encontram essa ajuda. Vão encontrar pessoas próximas dizendo, não, seus pais não são assim. Mesmo que seja alguém da família. Aliás, uma outra coisa que eu já vi relatos, vocês me trazem muitos relatos e isso acontece também, que é uma pessoa está se relacionando com a outra pessoa. Vive um problema muito grave nessa relação. Para tentar solucionar esses problemas graves, digamos, típicos de uma relação abusiva, procura a família. Olha, sei lá, irmãos, irmãs, mãe, olha, seu filho, sua filha age assim comigo, eu não sei mais o que fazer. Aí a família diz, não age assim, não, você está inventando. Por que isso acontece? Isso acontece porque muitas vezes a origem daqueles comportamentos é a própria família. Então, para aquela pessoa, para aquela família, aquele comportamento pode ser normal. Ou também porque a família não quer passar vergonha de ter que lidar com aquilo. Então ela vai negar. Em alguns casos a família sabe que tem um problema, em outros ela naturaliza e não vê como problema, nem percebe. Tá? Então, o que é típico do gaslight secundário é outra pessoa, amigos, familiares, que você procura e essas pessoas vão persistir dizendo que você está errado. Mesmo que isso seja óbvio para você e esteja acontecendo, pode estar acontecendo só no contexto da sua relação e com outras pessoas não vai acontecer igual. E aí você tenta informá-las, tenta alertá-las, tenta pedir ajuda e as pessoas vão dizer, olha só, você que é o problema. Gaslighting secundário pode acontecer até quando não há um terceiro, uma pessoa de fora que conheça as pessoas, mas quando há um contexto cultural que seja desfavorável. Vou dar um exemplo. No nosso contexto cultural, é mais acreditado quando um homem é abusivo e não quando uma mulher é abusiva, né? Porque é, claro, muito mais típico os relatos de violência contra a mulher. No entanto, existem casos, mesmo que sejam menos, de mulheres que são abusivas ao ponto até de cometer violência física. Aí o que acontece? Vamos supor que um homem está numa relação abusiva com uma mulher. Ele busca, talvez, nos próprios amigos dele, ajuda. Ou entre algum conhecido dele, alguma conhecida, e que não seja em comum. A pessoa, por não acreditar que uma mulher pode ser abusiva, pode falar, olha, isso não existe, mulheres não são assim, isso aí é uma coisa que homens fazem, você está inventando isso. Isso também já soube de relatos assim, e são comuns, né? Quando um contexto adverso. Outro tipo de contexto cultural adverso, isso passa muito, quem é filha de mães narcisistas. Se tem uma crença que nossa cultura sustenta de que os pais querem nossos bens. Nosso bem, principalmente quando é a mãe. A mãe protege seus filhos, a mãe quer o bem de seus filhos. Essa é uma crença muito difundida na nossa cultura.
Então, quando você informa alguém de fora, olha, minha mãe não é boa pra mim. Se você diz isso, minha mãe fez isso e ela tá tentando fazer coisas pra me fazer mal. E deliberadamente. A pessoa, mas você deve ter feito algo errado, né? Ela não vai fazer isso à toa, você deve ter feito algo errado, porque a visão de que as mães são sempre boas. Todo mundo, aqui eu sei que tem uma porcentagem alta de pessoas que estão nesse canal que não são só vítimas de relacionamentos íntimos abusivos, mas de pessoas que saíram de famílias problemáticas. Experimenta dizer isso para as pessoas. Eu acho que muitos devem ter vivido essa experiência. Diz, olha, eu sou filho de uma mãe psicopata, por exemplo. Se você diz isso, vê quem vai acreditar em você. Não vão acreditar, muitas pessoas não acreditam. A importância de nós termos vídeos sobre famílias e os danos que certas famílias causam às pessoas é esse, né? Tornar pública essa informação, porque acontece. Muitos dos problemas que as pessoas enfrentam com ansiedade e depressão na vida, que são os dois transtornos mais comuns em casos clínicos de pessoas que buscam apoio psicológico, são criados no contexto de uma família problemática. Só que experimenta chegar e contar para as outras pessoas. Não se acredita. E quando você é novo, você está muito vulnerável, você não pode sair daquela casa, né? Então, casos como esse, há um gaslighting secundário não só das pessoas do entorno, porque quando é de alguém que é um amigo em comum, ou um companheiro de trabalho, alguém da família, você entende que essa pessoa também foi em algum nível enganada. Mas quando há uma convicção cultural envolvida, pode ser alguém que é mais próximo de você e vai te negar. E quer ver o caso limite de gaslighting secundário? É interessante, esses casos muitas vezes não são intencionais. Então, seu amigo não quer te prejudicar. Ele está imaginando que está te ajudando quando ele diz que não está acontecendo aquilo. Um amigo em comum, um familiar pode achar que está falando a verdade. Só que é porque a pessoa não tem a percepção do que está acontecendo. O caso limite é quando você procura um psicólogo, um terapeuta, um psiquiatra, conta, minha relação é assim, eu não sei mais o que fazer. E a pessoa vai achar que você é o problema. Porque ela não entende o tipo de dinâmica. Cara, vocês que já passaram por isso, às vezes você conta a história para uma pessoa do que você passou, algumas pessoas vão achar a sua história absurda e irreal. Em geral, histórias de relacionamentos abusivos envolvem um grau tão ampliado de manipulação, de controle, de mentiras, de inversões da realidade, de compreensões equivocadas da realidade, que você conta para alguém e as pessoas vão começar a duvidar. E às vezes pode acontecer de você chegar num psiquiatra e dizer, olha, meu ex está me perseguindo. E eu fico muito ansioso, eu tenho crise de pânico, eu tenho medo de que isso aconteça. E você conta e ele vai achar que você é paranoico. Você é paranoico, tá? Não tem ninguém te perseguindo. Ou se você... e pode acontecer até o contrário, a pessoa que tá que cria problemas pode se sentir perseguida. E aí dizer para todo mundo que você perseguiu. Aí a gente tem aí a história de campanhas difamatórias, né? Isso acontece em campanhas difamatórias, mas então você pode chegar ao seu psiquiatra e não acreditar, ou você, olha, essa pessoa diz que eu persigo ela, mas ela várias vezes fica me observando. Eu já vi, por exemplo, uma pessoa abusiva normalmente se sente perseguida. Mas ela, ao mesmo tempo, ela vai te observar, vai te acompanhar, tentar saber da sua vida, né? Muitos casos assim, um psiquiatra pode achar que o problema é você. Psicólogos têm um pouquinho mais de treino, eles têm mais a arte da escuta e não só do diagnóstico treinado. Então eles ouvem mais, eles têm um treino sociológico maior, então eles entendem as dinâmicas, disciplinas como psicologia da família ensinam a entender dinâmicas familiares, por exemplo. Eles podem ter mais treino, mas mesmo assim eles podem cometer equívocos e não são raros. Muitas vezes de alguém chegar e contar a história, o psicólogo falar, essa história é um absurdo, você que está criando problemas. Você que está criando problemas. Principalmente quando envolve essas duas situações que eu falei. Homens que informam sobre namoradas abusivas, companheiras abusivas, ou
pessoas que informam sobre seus pais ou mães. E aí vai lá o terapeuta, o psicólogo e diz que mas a sua mãe quer seu bem. Não é sempre assim. Muitas vezes especialistas como psiquiatras e psicólogos não têm treino na categoria psicopatológica fundamental, que é a de transtornos de personalidade. Não se estuda isso na graduação. Não se estuda isso numa graduação em psicologia, não se estuda isso numa graduação em medicina, psiquiatria. Não se estuda. Isso se aprende com manuais que não são traduzidos para o português, alguns muito poucos são traduzidos. Você acaba tendo que se autoeducar sobre esses temas. Até por isso é difícil eu dizer, olha, leia tal livro para entender de borderline, de entender de narcisismo e tal. Tem alguns livros, quantos você vai contar aqui em português que sejam escritos por pesquisadores de ponta? 4 ou 5 livros. 4 ou 5 livros por pesquisadores de ponta. Livros sobre dinâmicas familiares disfuncionais. Escritos por grandes pesquisadores, nenhum traduzido. Não conheço nenhum livro dos mais citados entre os traduzidos. Então a gente não tem esse acesso. E aí os psicólogos não têm esse acesso e psiquiatras muito menos, porque eles pensam que está tudo dentro da cabeça da pessoa e que vai dar o remedinho e vai resolver. E não é isso. Então você pode, além de ter... Então a gente tem vários problemas envolvidos ao gaslighting, né? Não é só a pessoa tentando dizer que sua experiência é irreal. Você vai ter o gaslighting secundário, que é seus amigos podem acabar te dizendo isso, seus familiares te dizendo isso, as pessoas que você busca apoio dizer que você está inventando e que você não está passando por aquilo. Isso pode acontecer quando o contexto cultural é desfavorável, pode acontecer até de você procurar um terapeuta que não tem treino para lidar com casos de transtorno de personalidade, com casos que não sabe como funcionam as relações abusivas, e aí você relata o seu caso, diz que seu ex faz X, Y, Z coisas, e a pessoa vai achar que você está inventando, e que você chegou lá contando um monte de história para justificar que as suas atitudes, que na verdade quem está agindo mal é você. Por quê? Porque essa pessoa não tem treino. Porque eu vou dizer de mim, eu já chegaram pessoas com relatos a mim que eu sei que as pessoas que me relataram são elas o problema. Já aconteceu isso. E a maioria das pessoas que estão aqui no canal chegam a mim e eu noto quando é real e quando não é. Mas eu tenho treino no tema, eu leio muito sobre o tema. Quem não lê e não estuda e não investiga o estado da arte, da pesquisa sobre esse tema, vai receber um paciente. Inclusive recebem pessoas que são narcisistas, por exemplo, e que vão se vitimizar e vão contar uma história. Acreditam no narcisista. E aí quando recebem uma pessoa que é vítima, duvidam da pessoa, porque não sabe identificar, distinguir o que é o típico desse tipo de relação. Porque tem fenômenos típicos. E o que eu discuto nesse canal são fenômenos típicos desse tipo de relação, né? Alguns psicólogos me acompanham porque saíram da graduação sem ter esse tipo de compreensão de dinâmicas relacionais típicas, né? Típicas em nossa cultura, típicas em nossa sociedade. Então é isso. Nesse vídeo eu quis apresentar essa outra forma de gaslighting, que é quando não é o outro que está negando sua experiência, não é o outro que está te fazendo se sentir enlouquecendo, e sim pessoas que não têm essa intenção, mas que o fazem por desinformação. Amigo seu que vai fazer por desinformação, um familiar que vai fazer isso por desinformação, pessoas do entorno, pessoas nem muito, até um pouco distantes, você vai procurar ajuda e as pessoas desinformadas não vão te ajudar. E vão piorar seu estado e dizer que você está enlouquecendo. Que você está distorcendo tudo, que você está inventando. Então, se você está numa relação problemática, já duvidando de si próprio, cara, eu não sei mais o que fazer, eu tento melhorar essa relação, eu não consigo. E vive aquele desespero, não consigo, o que eu vou fazer? E aí você conta a história para alguém, a pessoa diz que você está distorcendo tudo e que é uma mentira sua. É desesperador. É desesperador. Quem passou por isso relata como desesperador. É horrível. Você está buscando apoio
para resolver algo que está te atormentando e você não consegue esse apoio. E isso pode acontecer, inclusive, com especialistas. Então, eu quis trazer nesse vídeo essa outra forma de gaslighting, que é, as pessoas não estão sendo ruins quando elas fazem isso. Elas não estão tentando te prejudicar, mas elas podem te prejudicar sem querer, por desinformação, tá? Por desinformação. Eu próprio já tive casos próximos de amigos que eram problemáticos, eu tentei avisar outros amigos e quem se passou por problemático fui eu. Porque, mas ele não é assim, né? Já tentei falar com pessoas sobre também uma pessoa próxima que era abusiva numa relação. Contei para pessoas próximas. Não, mas aí não é assim, você está inventando. As pessoas podem não acreditar e você se passar por você pelo louco da questão. Isso é pior se você está fora e observa e relata, é uma coisa. E se você está dentro, é pior ainda. Né? Porque você já está vivendo o desespero de ter dúvidas sobre o que está acontecendo, de sentir culpa, de sentir medo, de estar ansioso. E aí alguém diz, não, você está errado mesmo. Isso é desesperador. Né? Então eu quis mostrar essa outra forma de gaslighting. Primeiro para dizer, olha, as pessoas não estão tentando te fazer mal, elas só não sabem. E segundo, para vocês estarem cientes que pessoas são desinformadas e elas erram por estarem desinformadas. Significa que a gente vai passar pano para isso, justificar isso? Não. As pessoas precisam se informar também, né? E saber que não podem fazer certos pré-julgamentos que podem piorar a condição de alguém. Principalmente quando se trata de um especialista. Ele tem a obrigação de estar informado. Né? Mas, o objetivo do vídeo foi explicar para vocês, essa é uma possibilidade. E essa é uma possibilidade não rara. Ocorre com bastante frequência de você buscar esse apoio e a sua situação ser piorada. Né? Então é preciso também a gente entender em que medida a gente não devemos nos desesperar quando isso acontece. Né? Porque é o esperado, é o que pode acontecer e não é intencional na maioria das vezes, é só um fruto da falta de informação.